Deus abençoe você que está me ouvindo e me vendo. Amém? A paz do Senhor Jesus. No livro de Salmos 39 diz assim, disse comigo mesmo, Davi está dizendo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porei mordaça a minha boca enquanto estiver na presença o ímpio. Emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Esbraseou-se-me no peito o coração enquanto eu meditava. Ateou-se o fogo, então disse eu com a própria língua. Dai-me a conhecer, Senhor, o meu fim e qual a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Desde os meus dias, o comprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo homem, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Com efeito, passa o homem como uma sombra. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Eu estava vindo no meu carro agora há pouco e eu encontrei com uma vizinha aqui perto da minha casa. Ela mora mais afastado, mas ela tem aqui um terreno onde ela granjeia. Ela planta mais o irmão, ela planta batatas, ela planta cebolas, ela planta de tudo um pouco. E ela estava saindo do terreno dela e eu parei com o carro, perguntei se ela estava bem. Já fazia um tempo que nós não nos falávamos, até por causa do tempo e da correria. E ao conversar, ela estava dizendo, você ouviu falar daquele rapaz que faleceu ontem com 19 anos de idade? E eu fiquei pensando assim, acho que eu ouvi falar, não morreu de moto? E ela, não, que morreu de trator, um acidente de trator. Eu, não, esse é outro. Então, o que se passou? É um rapazinho jovem, 19 anos, ele tinha um patrão, trabalhava numa grande quinta, e ele mexia com o trabalho agrícola e ele trabalhava de segunda a sexta para esse homem. Quando foi no domingo passado, ele decidiu ir nessa quinta, sem o patrão saber, entrou lá dentro, entrou dentro da propriedade e buscou o trator, um trator novo, não era aqueles tratores antigos, um modelo recente, e pegou esse trator e levou para um bairro mais distante aqui. O que ele fez? Ele estava embriagado, um rapaz de 9 anos embriagado. E ele começou a fazer rali com aquilo, a querer se exibir, e ia correr com o trator para um lado e para o outro. E naqueles sucedidos de escolha, ele teve um acidente, ele foi contra uma casa, depois parece que bateu contra o muro, foi assim que ela me disse, eu estou vendendo aquilo que ela me vendeu. E o trator virou e caiu em cima dele. E vocês imaginam o peso de um trator, Você já imagina a roda, um pneu de um trator, quanto mais o trator cair em cima dele. A minha sogra, ela teve uma irmã que também morreu num acidente assim. Ela estava num trator, infelizmente estava num lugar íngreme, o trator virou e caiu em cima dela e ela veio a óbito. Quando ela me falou sobre esse rapaz de 19 anos, veio à minha mente quão rápido é a nossa vida se nós não soubermos escolher o que vamos fazer. Muitas pessoas hoje estão debaixo de uma sepultura porque falam, mas é o tempo dela. Não, foram as escolhas delas. Não era o tempo dela. Elas escolheram esse tempo. Porque o nosso Deus, ele nos dá, eu sempre falo, ele nos dá a oportunidade de escolher. Eu entro dentro de um carro, eu coloco o cinto de segurança, é a lei, é obrigatório você colocar o cinto de segurança. Mas você pode decidir muito bem andar, se não tiver nenhuma polícia, nenhuma paragem de polícia para parar o carro, uma blitz, você pode muito bem ficar sem o cinto de segurança.
Mas quando eles colocam essa lei, olha, é obrigatório usar o cinto de segurança porque é para a sua própria proteção. Porque se houver algum acidente ou capotar o carro, o cinto de segurança vai amenizar o impacto. E muitas pessoas escolhem usar, outras não querem usar. Mas ninguém vai colocar uma arma na sua cabeça e falar assim, você é obrigado a usar. Não. São escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia. Eu posso muito bem escolher beber e beber todos os dias. Eu posso muito bem escolher fumar. Ninguém vai falar assim, olha, você não pode fumar. Eu sei que o tabaco me faz mal, mas há muita gente que quer fumar. Eu sei que a bebida me faz mal, mas há muita gente que gosta de beber. Então, o Senhor, Ele nos dá a oportunidade da escolha. O Senhor te dá a oportunidade de escolher o que é melhor. Ele mostra para você, olha, isso aqui é o negativo, isso aqui é o positivo. Agora você escolhe o que você quer para você. Você quer ter uma vida sedentária? Continue comendo. Coma bastante doces, carboidratos, não faça exercício físico, acorda, passa o tempo todo sentada no trabalho, não tem coragem de andar 1 hora, caminhar. Isso são escolhas. Você vai ver que você vai ter menos tempo aqui na Terra do que outros que fazem exercício regularmente, se alimentam muito bem. É a lei. A não ser que Deus fale, não, essa pessoa vai morrer com tal idade e pronto, a pessoa pode exercitar e comer, não é? E chegar aquele momento, o Senhor vai recolher. Mas no dia a dia, com Deus é assim. Ele te dá as oportunidades de escolha. Ele te dá a oportunidade de ser uma pessoa melhor, de você evitar de falar da vida dos outros. Davi está falando aqui no Salmo 39, eu disse comigo mesmo, porque a gente tem que aprender a falar conosco, entendeu? Você tem que aprender a falar com você mesmo. Você tem que aprender a se corrigir. Você não pode estar sempre à espera que as pessoas te corrijam. Você mesmo tem que se corrigir. Eu estou trabalhando muito, tenho que ponderar um pouco, tenho que pensar, porque depois ficar doente, não é? Você vai ter que parar de todo jeito. Isso não tem como você fugir. Só que Davi está dizendo assim, disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Porém, mordaça a minha boca enquanto estiver na minha presença o ímpio. Sabe, já viu aquela pessoa assim que não vigia? Principalmente diante da pessoa que não conhece a Deus. É aí que você tem que ter sabedoria para falar com essas pessoas. Eu tenho que colocar uma mordaça na minha boca e eu tenho que pensar aquilo que eu vou falar. Tem pessoas que não pensam. Tem pessoas que não têm sabedoria nenhuma para lidar com o ímpio. Não tem sabedoria nenhuma para lidar com uma pessoa que não teme a Deus. Você é a luz do mundo. A palavra diz que nós somos a luz do mundo. E a luz do mundo é para refletir. É para trazer luz na escuridão. Onde está escuro, você tem que ser luz. Você não pode ser escuridão em meio à escuridão, porque não vai fazer nada. Mas quando tem escuridão e você é a luz vai brilhar. Eu colocarei mordaça a minha boca para não pecar com a minha língua. São escolhas. Eu posso falar de fulano? Posso. Devo? Não. Eu posso trair? Posso. Devo? Não. Eu posso mentir? Posso. Devo? Não. São escolhas. A vida é assim. Deus nos dá a oportunidade de escolher. Ele escolhe o que você quer. E as renúncias que eu e você, nós fazemos, é para saber, não, Deus, eu escolhi te agradar. Eu escolhi te obedecer. E se eu posso evitar, eu vou evitar. Se eu posso, por que eu não vou fazer? Se eu posso. Se Deus te dá o poder de escolher. Não tem opção. Tem. Você tem opção. Você pode largar de seu marido agora. Deus falou, olha, eu vou mudar. Não, mas não quero mais. Pronto, você tem o poder de escolher. Só que as pessoas, elas esquecem que tudo tem uma consequência, tão boa como ruim, ela vem.
Se você é um bom aluno, você vai ter boas notas. Se você não estuda, é normal que as suas notas não vão ser boas. Quando eu me esforço em uma coisa, vai ter resultado. Quando eu não me esforço, não vai ter resultados. Deus é justo. Colocou o sol para mim e para você, para o ímpio. O sol nasce para o ímpio como nasce para você que é justo. A chuva cai para os ímpios como também cai para o justo. E Deus dá oportunidade, porque Deus não tem alegria, não tem felicidade na morte de um ímpio, de um pecador. Deus não tem. O que Deus quer é que ele se arrependa, se converta de coração ao Senhor. Deus, ele quer a salvação dessa pessoa, porque ele sabe como é o inferno. Ele sabe como são os demônios. Davi ele está dizendo assim, eu preciso ficar em silêncio e vigiar, porque o ímpio não sabe das coisas. Tem gente que conhece a palavra, conhece a Deus e não sabe vigiar nas palavras. Não vigia naquilo que fala. Tem coisas na nossa vida que nós temos que estar calados. A palavra diz lá em Eclesiastes 3 que há um tempo determinado para tudo. Há um tempo de você falar, mas também há um tempo de você ficar calado. Você já parou para pensar que Deus te deu a oportunidade de algo bom que está por vir acontecer, mas você já abre a sua boca e fala para todo mundo e Deus, silêncio. Não é tempo de falar, é tempo de estar calado. Sabe o que nós estamos a viver hoje? Em um mundo que tudo que se passa na vida da pessoa, ela posta. Coisas de casal, né? O casal, o que está se passando entre um casal, ela vai lá e posta. Aí a vida começa a ir para trás, ela não vai adiante. Porque aí entra comentários maldosos, julgamentos, pré-julgamentos, inveja. E a pessoa não está preparada espiritualmente para receber isso, essas setas todas, e destrói tudo. Destrói família, casa, casamento, né? Financeiro, espiritual. Seu espiritual já não é firme e você dá brechas, o diabo não perde tempo. Você acha que o diabo perde tempo? Você perde, mas o diabo não. Não tem um ser mais esperto e inteligente. Ele sabe estratégias para entrar e destruir a vida de uma pessoa. Só que as pessoas de hoje, você vê que as pessoas hoje estão tão fracas que qualquer coisa elas não sabem fechar a boca, elas têm que falar tudo. E se não fala nas redes sociais, conta para toda a vizinhança. Pessoas que não querem saber da sua felicidade. Lá se importa o que você está passando, mas elas se importam em saber o que você está perdendo, não o que você está ganhando. Porque o que você ganha, elas não vão ficar felizes. Mas o que você perde, elas vão ficar. E vão ficar muito felizes. O Espírito Santo, ele me tocou no coração de falar sobre essa mensagem porque é tempo de vigiar o que nós falamos. Ter cuidado com quem nós conversamos. Vocês não estão entendendo que nós estamos a viver os últimos dias da igreja aqui na terra. Jesus está voltando. O inimigo, ele sabe disso. E ele está agindo de uma forma terrivelmente, sem piedade nenhuma. Nunca teve, mas agora ainda pior. Porque agora é escancarado. Antes era escondido, agora é escancarado. Hoje as pessoas mostram aquilo que elas são. Deixa o diabo usar assim. Está num lado, no outro, o inimigo está usando. E é visível. Mortes. Quantas mortes? Homens matando mulheres, mulheres matando homens, matando filhos, pais contra filhos, filhos contra pais. Ninguém tem amor, o amor está se esfriando. Hoje ninguém para conversar e dar atenção para quem está sozinho. Você não sabe dizer um bom dia com o coração leve, você está sempre a dizer bom dia com o coração pesado. E essas coisas, você vê que o ambiente está pesado, a atmosfera está pesada. Porque as pessoas estão esquecendo do amor de Deus. Hoje é tudo dinheiro, é tudo lucro, é tudo visibilidade, audiência. E as pessoas estão esquecendo desse amor. Davi, ele está dizendo aqui, ele está falando assim, a vaidade da vida. A vida, ela passa, mas
Qual é a sua escolha? Servir ao Senhor de coração? Se voltar a Ele de coração? Já viu quantas pessoas que têm perdido o seu tempo? Os anos estão passando. Quando eu chegar a certa idade, eu volto para os caminhos do Senhor e me arrependo e está tudo bem. E se o amanhã não chegar? Você já pensou nisso? E se você não tiver essa oportunidade? Como é que vai ser? Às vezes nós confiamos, o amanhã é muito perigoso. Cuidado com o amanhã é perigoso. Lembra lá de Moisés, quando foi falar com o faraó e vieram as pragas e tudo, quando chegou na última praga, que foi a morte dos primogênitos, e Moisés, sendo usado por Deus para libertar o povo, e Moisés confrontou o faraó amanhã. Olha que amanhã perigoso. Será que ele estava confiando lá nos feiticeiros que naquele dia poderia ainda remediar alguma coisa? Poderia ter evitado tanta coisa, mas sempre o amanhã. Amanhã eu deixo o povo ir. Então o Espírito Santo está falando para você, cuidado com o amanhã. Talvez o amanhã não venha. Talvez o amanhã não chegue. E não falo só para você, falo para mim também. Falo para minha casa também, porque eu tenho temor. E eu sei que a vida é assim. Você está aqui e de repente você já não está. Davi está dizendo assim, deixe aos meus dias o cumprimento de alguns palmos. A tua presença, o prazo da minha vida é nada. Já viu como passa rápido o tempo? O tempo ainda está mais acelerado porque isso é cumprimento das Escrituras Sagradas. Mas o tempo está passando rápido. E o que o Espírito Santo de Deus está falando para você? Vem a mim. Busque de coração. E você vai me achar. Quando me buscar de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, encontrarás em mim vida. E não é a vida simples assim, uma vidinha, não. É vida em abundância no Senhor. O Espírito Santo está falando para você, cuidado com amanhã. Amanhã eu falo, amanhã eu faço, amanhã eu busco, amanhã eu leio, amanhã eu estudo, amanhã isso. E o tempo vai passando, e uma hora. E se o amanhã não existir, como é que vai ser? Eu tenho certeza que aqui ninguém passou pela morte, falar assim, eu fui lá, morri, ninguém sabe. Alguns ainda Deus permitiu. Mas eu sei que eu estou falando com vidas que não experimentaram, a sensação de pós-morte, não. Então você não sabe como vai ser. Uma coisa você sabe, que se você realmente servir ao Senhor de verdade, de coração, você tem reservado com o Pai a vida eterna. E o Espírito Santo, ele fala para você, cuidado com amanhã. É hoje. Vai fazer alguma coisa? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Vai resolver alguma coisa? Resolva. Se você puder resolver hoje, resolva. A não ser que esteja marcado, está marcado para tal dia. Mas quando chegar aquele dia, eu vou resolver, não vou deixar para outro dia. Porque a nossa vida é como um sopro. Peça a Deus saúde. Peça a Deus entendimento. Sabe por quê? Porque os dias, eles são maus. Muito, muito mal. As pessoas, hoje está muito difícil de encontrar pessoas que têm um coração bom. Muitos têm, mas estão espalhados pelo mundo. E quando Deus colocar uma pessoa boa na sua vida, saiba agradecer ao Senhor. Porque é um presente para você. Saber que você pode confiar nessa pessoa e que essa pessoa, ela tem um coração bom. Porque a pessoa que tem um coração bom, ela vai ser boa. Porque só sai da minha boca, a palavra diz assim que eu só vou pronunciar aquilo que o meu coração está cheio. Se o meu coração tem coisas boas, a minha boca vai pronunciar isso. Se o meu coração tem coisas ruins, vai sair da minha boca coisas ruins. Por que muita gente hoje só pronuncia coisas ruins? Porque o coração está totalmente contaminado com esse mundo. Deus não está proibindo você de buscar prosperidade, Deus não está proibindo você de buscar coisas boas para você e para sua casa, nada disso. O que o Espírito Santo está falando para você, a vida passa rápido. Então saiba aproveitar os momentos com Deus. Buscar Deus em primeiro lugar na sua vida, fazer propósitos com Deus.
Desligar um pouco do telefone. Às vezes a gente passa horas e horas no telefone. Horas e horas no telefone. E não tiramos 30 minutos para ler a palavra do Senhor. Por que o povo está perecendo? Por falta de conhecimento. Por que a igreja do Senhor, alguns que estão dentro da igreja estão morrendo, perecendo? Porque não busca o Senhor, não conhece, não lê a palavra, não medita na palavra. Quantas vezes, nós pregamos e falamos sobre a vida de Josué? Medita na minha palavra, de dia e de noite, para que você possa ir bem em tudo. Aí as pessoas abandonaram, as pessoas vão no culto, elas estão sempre filmando, estão sempre tirando fotos. E o que significa isso? Que você não está 100% adorando ao Senhor, a sua mente está em outras coisas. Se desconecte do mundo, conecte no mundo espiritual. Deus tem coisas grandes, Deus tem coisas firmes para revelar para você. E em Jeremias 33 fala sobre isso. Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quer ter experiências com o Pai? Tira o tempo para Ele também. Você tira para todo mundo, mas não tira para Deus? Você pensa em tudo, menos na palavra de Deus. Como é que você vai vencer o maligno? Se você não tem o capacete da salvação? Se você não brinda a sua mente? Como é que você quer vencer o seu adversário? Vendo redes sociais, querendo saber da vida dos outros? O que te interessa a vida dos outros? Preocupa com a tua vida, preocupa com a tua casa, preocupa com a salvação da tua vida, com a salvação da tua casa. O Espírito Santo está falando assim, com efeito passa o homem como uma sombra. Já viu uma sombra? Ela está ali, de repente você olha, já passou. Em vão se inquieta, amontoa tesouros e não sabe quem os levará. Estava falando que essa senhora tem aqui uma casa que está fechada, de uma senhora de 82 anos, não casou, não tem filhos, não tem irmãos, e ela tem uma boa casa para vender, tem terreno, não vende, não quer vender, vai ficar para quem? Para os primos. Não quer vender, não se interessa em vender, acumulou. Em vez de usufruir daquilo que Deus deu, não quer. E eu conheço conheço várias pessoas aqui que fazem isso. Acumulam e não usufruem daquilo que Deus tem dado. Aí chegam no fim da vida, vai fazer o quê? Não podem viajar, estão limitadas porque não conseguem andar direito, estão debilitadas e perdem as oportunidades. Amontoa tesouros e não sabe quem os levará. O que o Espírito Santo está falando para você é, olha, eu estou te dando a oportunidade hoje de se arrepender, de se converter de coração. Tem gente que anda de um lado e anda do outro. Está em cima do muro. Você quer que Deus te vomite? Porque o morno Deus vomita. Ou é frio ou é quente, morno não. Chegou a hora de se voltar para Deus de todo o coração. Lembra daquelas igrejas antigamente? Era uma adoração pura, verdadeira. Você entra nas igrejas hoje, é uma frieza espiritual. Na minha igreja não é assim não. Graças a Deus que não é assim. Mas a maioria estão assim. Porque usam capas, homens e mulheres que estão em cima do púlpito, com a capa. Quem se esconde de Deus? Para onde eu fugirei da sua face? Para onde eu me esconderei de ti? Salmo 139. Davi falou, agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Você acha que se você não tivesse a palavra de Deus aí dentro, você fazia alguma coisa? Não fazia nada. A nossa tendência é fazer o mal. A nossa tendência é pecar, errar. Sabe por que você evita o pecado? Evita entristecer o Espírito de Deus? Porque a lei do Senhor está no seu coração. Agrada-me fazer a tua vontade. Isso tem que ser algo constantemente, diariamente na sua vida. Agrada-me fazer a vontade do Pai. Porque a lei dele está dentro de mim. O Espírito Santo está dizendo para você, volte-se a mim. Tem coisas grandes e firmes para anunciar para você.
Enquanto muitos estão lá atrás, você já está lá na frente. Deus já está te revelando coisas que ninguém sabe, só você sabe. Coisas grandes e firmes que você não sabe. Tem coisa melhor que ter intimidade com Deus? Olha esses homens e mulheres que Deus levanta, anuncia, né, profetiza, olha que Deus vai mandar isso, mandar aquilo, tanto coisas ruins quanto coisas boas, e Deus manda, mas já está lá à frente, já viu o futuro. Quantos profetas profetizaram daquela pandemia que houve em 2020? Ninguém esperava, mas quem estava preparado já tinha visto o oculto, as coisas que estavam lá, escondidas, porque Deus revela o oculto. Deus quer um povo santo. Deus não quer qualquer pessoa falar assim, ai, Deus, pode ser desse jeito. Deus, você pode vir do jeito que você está, mas Deus não quer que você esteja para sempre como você está. Deus quer que você seja uma nova criatura nele. Então, se desliga um pouco. Porque o diabo quer roubar a sua atenção, o diabo quer roubar o seu tempo, o diabo quer roubar a sua alegria, o diabo quer roubar a sua disposição. Deixar você fraco, muito fraco. Porque um soldado fraco, ele não tem força para a batalha, sequer se levantar para lutar. É isso que ele quer fazer. E ele tem feito muito isso nesses últimos dias. Ele tem arrancado a fortaleza dessas pessoas, roubado tempo. A pessoa tem tempo para tudo, menos para buscar o Senhor. Ei, escute o que o Espírito Santo de Deus está falando. Busque a mim. Te entrega a mim. Eu tenho coisas grandes e firmes para revelar para você. Coisas que você ainda não espera, ainda não viu. Por isso que são coisas grandes, que estão ocultas, mas eu quero revelar na sua vida. Tem pessoas aqui que Deus quer usar no ministério. Deus quer usar você no ministério. Você sabe que Deus está falando com você. Mas você coloca tudo na frente do ministério que Deus colocou na sua vida. Tem pessoas aqui que Deus quer usar, tem um dom da palavra, tem um dom do louvor, toca muito bem, evangeliza. Tem pessoas aqui que são tão solidárias, que sempre está ajudando o próximo. Deus quer te usar, mas às vezes você coloca os seus problemas na frente de Deus. E que o Espírito Santo de Deus está falando assim, buscai-me em primeiro lugar. Buscai a minha justiça em primeiro lugar. E não se preocupe que as outras coisas eu acrescento. Eu não deixo faltar nada. Amém? Que essa palavra fique no seu coração. Com efeito passa o homem como uma sombra. Lembra-se sempre disso. Quando você tentar desviar para algum lado, para o outro lado, fala, não, a minha vida é como um sopro. Vou dedicar a minha vida ao Senhor. Não é obrigação, é amor, é respeito, é gratidão. Seja grata ao Senhor, em tudo dai graças a Ele. Em tudo. Está indo bem? Obrigada, Senhor. Não está indo tão bem? Obrigada. A porta se abriu, muito obrigado, Senhor. A porta se fechou, obrigado. Dai graças ao Senhor. Busca o Senhor de todo o teu coração. O Senhor está falando, porque quando você o buscar, Ele vai se virar para ti. Ele vai se virar para a sua casa. Ele vai abrir as janelas dos céus. Ele vai visitar o seu celeiro. Ele vai visitar a sua vida sentimental. Ele vai visitar o seu ventre. Ele vai visitar os seus filhos. A sua amassadeira. Os seus animais que estão no campo. Ou seja, tudo aquilo que pertence a você. As bênçãos te seguirão, porque Deus está em primeiro lugar na sua vida. Se todos entendessem isso, não andavam ansiosos, preocupados. Ah, mas a ansiedade faz parte. Faz, mas não em todo o tempo você andar ansioso. Você acorda ansioso, você dorme ansioso, você passa o dia ansioso. Não é de Deus isso, porque você não colocou Deus em primeiro lugar na sua vida. Preocupar faz parte da humanidade, mas preocupar o tempo todo é sinal que você não está confiando em Deus. O Espírito Santo de Deus está falando para você, descansa em mim. Entrega os teus caminhos a mim. Confia em mim. Eu sei o que eu estou fazendo. A ansiedade todos os dias, todos os momentos, é um inimigo que tem colocado dentro de você, porque a lei, ela não está reinando dentro de você. Deixa a lei do Senhor reinar.
Deixa as leis que Deus colocou aqui, a palavra dele reinar dentro de você. E você sentirá uma libertação, você será livre. Mesmo que às vezes a vida não está correndo tão bem, mas eu sou livre no Senhor. Sou, porque eu confio nele e ele está guiando o meu caminho. Que essa palavra fique no seu coração, amém? Que você possa entender isso. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Se afaste um pouco daquilo que tem te afastado do Senhor. Se achegue a Ele, você não sabe o dia de amanhã, aproveite a oportunidade do hoje de buscar, de adorar, de ouvir a voz dEle. E você vai ver que tudo aquilo que você está preocupando vai se encaixar lindamente. Deus tem solução para tudo. Para tudo. Deus tem solução para tudo. Até para a morte. Quando Deus quer, Ele faz ressuscitar. Amém? Que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, sua família. Até a próxima mensagem, se o nosso Deus permitir. Fica na paz do Senhor. Um grande beijo aí no seu coração. Amém.